34. Fique na sua tradução. Como eu falei, a minha tradução é na linguagem de hoje, vai estar um pouco diferente da dos irmãos, mas vamos ler a palavra do Senhor. Salmo capítulo 34, versículo de número 1. Diz assim: Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor, e o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Deus amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra esta noite. Pai, nós estamos na noite, no final do dia, e ainda, Pai, estamos com o teu louvor em nossos lábios, estamos com a tua presença em nossa vida. Senhor, já foi entregue o louvor na tua casa, Pai, e esta noite, Pai, antes de finalizar o culto, nós vamos ouvir a tua voz agora. Pai querido, fala conosco e nos abençoa na leitura da tua palavra. Pai querido, visita a vida de cada irmão e de cada irmã, Pai, e nesses minutos que nós vamos ler a tua palavra, fala ao nosso coração, Deus, porque a palavra é tua, a revelação da tua palavra é tua, o texto é teu, Senhor. Eu sou apenas, ó Pai, o mensageiro do Senhor que vai falar o que está escrito da tua palavra. Senhor, abençoe a cada um dos irmãos que estão aqui na igreja, também, Senhor, dos que estão nos assistindo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, fala com toda a tua igreja, em nome de Jesus, amém, aleluia. Vamos aplaudir bem forte o nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. No Salmo capítulo 34, eu vou ser bem breve esta noite. Salmo capítulo 34, e o versículo de número 1 da palavra do Senhor está dizendo assim: Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor, o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Então, irmãos, vamos ter Deus em nosso coração e nossa vida o dia todo. Não é só na hora que a gente vem para a igreja, não é só na hora que nós estamos na casa do Senhor. O texto fala o dia inteiro. Vai terminar o culto, vamos para casa, vamos assistir pregação em casa, vamos ouvir louvor em casa, vamos continuar mantendo a nossa comunhão em casa, nós vamos trabalhar, nós vamos sair para trabalhar. Por exemplo, eu estava vindo aqui para a igreja, pastor, e eu cheguei estava até com fone de ouvido aqui no bolso. Por quê? Porque eu vim ouvindo louvores de lá de cima até aqui. Eu vim ouvindo louvores, vim ouvindo os unzinos da harpa, né? Até chegar aqui ouvindo louvor. Então nós vamos sair para trabalhar, vamos pegar um ônibus, vamos ir no centro resolver alguma coisa, vamos lá colocar um fone de ouvido, ouvir uma pregação, ouvir um louvor, ouvir coisas de Deus, coisas que vão edificar a nossa vida. É o que Davi está dizendo: Senhor, eu estou o dia inteiro com o Senhor. Versículo 2: Eu louvarei por causa das coisas que Ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Aleluia. Por que ele fala os que são perseguidos? Porque a nossa vida, irmãos, é cheia de lutas, é cheia de dificuldade. Mas louvado seja Deus que no meio das lutas e da dificuldade nós vencemos para a glória de Deus, aleluia. Nós triunfamos em nome de Jesus, aleluia. Nós passamos qualquer barreira em nome de Jesus, aleluia. Eu louvarei por causa das coisas que tem feito, aleluia. Muitas vezes nós abrimos a boca para reclamar e dizer que Deus não está fazendo nada. E alguns até murmuram: Deus, será que o Senhor não está me vendo? Será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando, o que eu tenho vivido? Mas, irmãos amados, o texto diz: Eu te louvarei por causa das coisas que Ele tem feito. Deus tem feito grande coisa na vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Louvado seja Deus por tudo que Deus tem feito, irmãos. Estamos na metade do ano e nós podemos dizer, como a Bíblia diz: até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, aleluia. Versículo 3: Anunciem comigo a sua grandeza, louvemos juntos o nome do Senhor. Anunciem comigo a sua grandeza. O que quer dizer isso? Temos que falar para as pessoas o que Jesus tem feito em nossa vida. Aleluia. Quando nós queremos convidar uma pessoa para a igreja, talvez alguns não tenham habilidade de falar: olha, a Bíblia diz isso, aquilo, outro. Mas se você não tem a habilidade de citar a Bíblia para evangelizar uma pessoa, fale para as pessoas o que Jesus fez na sua vida. Quando você quiser evangelizar alguém, fala assim: ó meu amigo, eu quero convidar você para vir para a igreja, porque um dia eu era uma pessoa igual a você, eu era preso no vício, eu queria parar de fumar e não conseguia, eu queria parar de beber e não conseguia, eu queria parar de usar drogas e não conseguia, mas um dia quando alguém me convidou para ir para a igreja, eu pisei meus pés na igreja, eu entreguei minha vida para Jesus, eu comecei a louvar, eu comecei
comecei a ouvir a palavra, aquela palavra me limpou, me purificou, e hoje eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus, aleluia. Evangelize as pessoas, falando para elas o que Jesus fez na sua vida, e grandes coisas e grandes obras Deus fez na nossa vida, aleluia. Glória a Deus. Versículo 4. Eu pedi a ajuda do Senhor, e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Na sua tradução está, livrou-me dos meus temores. Aleluia. Eu não sei qual é o medo, não sei qual é a luta que talvez você está passando agora, mas a palavra está dizendo o seguinte, no versículo 4: eu pedi a ajuda do Senhor. Aleluia. Eu pedi a ajuda. Como é que nós pedimos a ajuda de Deus? Orando, falando com Ele, clamando o nome do Senhor. Peça a ajuda de Deus. Deus é o teu amigo, Deus é o teu ajudador, Deus é o teu companheiro. Deus não é apenas o amigo, Ele é o amigo fiel, Ele é o amigo dos amigos. Davi dizia: Senhor, eu pedi a tua ajuda e o Senhor me livrou dos meus temores. Deus, os medos que eu estava passando, as lutas que eu estava passando, os problemas que eu estava passando, o mal que eu estava passando, eu pedi a tua ajuda e o Senhor me ajudou. Nesta noite, meus irmãos, quando nós orarmos, Deus vai nos ajudar. Quando você clamar na tua casa, Deus vai te ajudar. Quando você orar no seu local de trabalho, Deus vai te ajudar. Aonde você estiver, ore no nome de Jesus, clame no nome de Jesus, invoque o nome de Jesus, porque o Senhor é o nosso ajudador, aleluia, glória a Deus. Versículo 5: os que são perseguidos olham para ele e se alegram, e eles nunca ficam desapontados. Os que foram perseguidos olham para ele e se alegram. O que quer dizer isso? No meio da luta, olhe para Jesus, aleluia. No meio do problema, olhe para o Senhor. Se nós olharmos para a direita, se nós olharmos para a esquerda, se nós olharmos até para frente, e se nós olharmos para trás, para o passado, se nós olharmos para baixo, abaixar a cabeça, para onde nós olhamos, nós vamos nos decepcionar. Mas quando olhamos para Jesus, a Bíblia diz: levantai os vossos olhos. A Bíblia Sagrada, ela fala, expressando lá no Salmo, lá no livro de Salmo, quando ele compara com as montanhas: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso socorro vem do Senhor, aleluia. Olha para Jesus, que o teu socorro vem de Jesus, aleluia, a tua ajuda, aleluia, glória a Deus. Versículo 6: eu, um pobre sofredor, gritei e o Senhor me ouviu. Ele me livrou das minhas aflições. Eu, um pobre sofredor, gritei e o Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. Eu clamei, eu gritei e o Senhor me ouviu. Deus ouve todas as orações que fazemos, irmãos. Não pensa que a sua oração está no esquecimento. Não pensa que a tua oração foi esquecida. Eu tenho orado há tanto tempo e parece que a minha situação não está mudando. Eu tenho clamado há tanto tempo nessa área e não está mudando. Não está mudando essa situação. Deus está ouvindo. O que acontece é que nós não sabemos ter paciência para esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus, meu irmão, o tempo de Deus, minha irmã, vai chegar na tua vida, vai chegar na minha vida. Deus vai operar, Deus vai agir, Deus vai trabalhar, porque o tempo de Deus vai chegar, aleluia. Aleluia. Temos que ter fé, temos que ter paciência, temos que saber esperar, meus irmãos, aleluia. Assim como uma mulher, quando ela está grávida, ela sabe que ela vai sentir dores na hora do parto, ela sabe que vai sentir dor nas costas porque está carregando filho, ela sabe o incômodo que é o processo da gravidez, mas quando o filho nasce, a alegria supera, a felicidade supera todo o sofrimento passado. Por quê? Porque a maior felicidade é ela ter aquele filho nas mãos, sabendo que é a maior alegria da vida dela. Assim será a nossa vida. Estamos passando por lutas agora, estamos passando por dificuldades, talvez você está enfrentando agora, mas vai chegar o tempo de alegria, vai chegar o tempo de felicidade, vai chegar o tempo de vitória, vai chegar a honra de Deus em nossa vida, para a glória do Senhor, aleluia. Versículo 7: o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e o protege do perigo. Na sua tradução está: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra, aleluia.
Temos essa felicidade no nosso coração de saber que aonde nós vamos, Deus envia os anjos dele para nos guardar, para nos proteger. Já pensou quantos livramentos Deus nos dá? Não é porque nós somos bons e somos perfeitos. Primeiro porque perfeito ninguém é, mas é porque Deus coloca os teus anjos, Deus coloca a sua proteção. Não vamos levar essa questão dos anjos como uma coisa religiosa, igual o mundo trata. Não é nessa questão. É na questão de saber que Deus nos protege, Deus nos livra. A Bíblia fala lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, novas são a cada manhã, e as suas misericórdias não terminam. Quer dizer, dia após dia, todo dia, Deus tem a sua misericórdia estendida para nós. Sabe o que quer dizer misericórdia? Misericórdia quer dizer, nós merecemos receber o mal, nós merecemos sofrer porque nós somos falhos, somos miseráveis, somos o pó da terra. Mas Deus, pela sua infinita bondade, mesmo vendo que nós somos falhos e pecadores, Ele nos protege, nos ama e nos abençoa. Não merecemos nada, irmãos, e vamos ser sinceros, não merecemos nem ir para o céu, porque nós somos falhos, mas Deus, pela sua infinita graça e maravilhosa graça, nos permite ir ao céu, pelo seu grande amor, e aqui nesta terra, Ele nos protege e nos abençoa para a glória do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Versículo 8. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele, aleluia. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Servimos a um Deus bom. Eu não aceito, eu não engulo, eu vou usar essa expressão, eu não engulo, quando eu vejo alguém pregando e dizendo que Deus criou o mal, que Deus fez o mal, que Deus é o autor do mal, que essa Bíblia que você está lendo está errada. Deus é bom, a bondade de Deus existe, Deus é maravilhoso. Se existe o mal, Deus tira o mal. Se o mal entra em nosso caminho, Deus arranca o mal do nosso caminho, porque o Deus que servimos é um Deus de amor, é um Deus maravilhoso, aleluia. Glória a Deus, Deus é bom e maravilhoso. Versículo 9: que todos os que se dedicam a Deus o temam, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. O que quer dizer isso? Que vamos ficar ricos? Igual alguns falam aí fora, que você está na igreja pobre e daqui a pouco você está comprando apartamento, carro. Não é nada disso, irmão. Primeiro que isso não existe. Isso não existe. O que existe é o seguinte: Deus trabalha nas nossas necessidades. O que nós estamos precisando aqui, o Senhor prepara alguém para nos abençoar, o Senhor prepara uma forma da bênção chegar até nós, Ele providencia o milagre quando nós precisamos. É isso que a Bíblia está falando. A prosperidade na Bíblia quer dizer ausência de necessidade, não quer dizer ser rico. Quando nós lemos a Bíblia, eu não vou ler para ganhar tempo, porque eu quero ser breve aqui, mas se nós lêssemos, por exemplo, lá em Atos capítulo 2, quando começou a igreja, a Bíblia fala que quando começaram a igreja, os irmãos eram pessoas simples e humildes, e todos eles repartiam o que tinham um com o outro. E a Bíblia fala em Atos capítulo 2 que entre eles não havia ninguém necessitado, porque um ajudava o outro. Deus preparava alguém para abençoar quem precisava. Irmãos, quando nós somos fiéis a Deus e precisamos de alguma coisa, Deus prepara alguém para abençoar a nossa vida. Deus prepara alguém para nos ajudar. E foi Davi quem disse: fui moço, hoje sou velho, e eu nunca vi uma pessoa justa, uma pessoa que serve a Deus, ser desamparada. Aleluia. Não quer dizer que nós sejamos ricos, a pessoa vai ser rica. Não é isso. Eu repito, que Deus vai providenciar o que precisamos. Aleluia. Versículo 9: que todos os que se dedicam a Deus o temam, porque aqueles que o temem não têm falta de nada, que acabamos de ler. Versículo 10: até os leões não têm comida, até os leões não têm comida e passam fome, porém não tem falta de nada. Até os leões não têm comida e passam fome, porém não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. Quer dizer, até os animais da selva que caçam, que estão ali com o alimento na frente dele, às vezes pode passar alguma necessidade, né? Porque se você assistir aqueles documentários que passa lá de caça, aquela coisa, às vezes o leão vai tentar pegar a sua presa, a presa escapa. Quer dizer, a presa escapou. Ele está falando assim, assim somos nós. Aqueles que temem ao Senhor não tem falta de nada.
Veja bem que o versículo 8 e o versículo 9, o salmista fala duas vezes que Deus sempre vai providenciar o milagre para a nossa vida, aleluia. Versículo 10: até os leões que não têm comida e passam fome, porém nada falta aos que procuram a ajuda do Senhor. Versículo de número 11: veja, meus jovens amigos, e escutem, que eu vos ensinarei a temer a Deus, o Senhor. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Irmãos, o pior defeito que um homem, que uma mulher, que um jovem, que até criança pode ter é ser mentiroso. A pessoa mentirosa, meu irmão, é complicado. E se for crente mentiroso, então misericórdia. Tem que nascer de novo, tem que se converter. Porque gente mentiroso não dá. Gente mentiroso é complicado. É tão complicado isso que a Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. Se o diabo é pai da mentira, quem vive mentindo então é o quê? Filho da mentira. Filho do diabo. Não podemos aceitar, irmãos, a pessoa viver mentindo, ser crente mentiroso, contador de história, inventar história. Isso está completamente errado. Existe até uma condenação no livro de Apocalipse que fala que os mentirosos não entrarão no reino dos céus, ficarão fora da Nova Jerusalém. Não somente os mentirosos, mas os que amam a mentira. Tem pessoas que têm aquela mania compulsória de mentir. Mentem tanto, contam tanta história, que quando a pessoa fala a verdade, você nem sabe o que é verdade e o que é mentira, porque a pessoa mente demais. Eu mesmo conheço um monte desses, que só Jesus na causa. Essas pessoas têm que se converter, irmãos. Nós não, como eu iniciei a palavra dizendo, não somos perfeitos. Se porventura alguém ter contado mentira, dá tempo ainda de se arrepender, dá tempo ainda de se converter e de mudar. Ainda estamos na era da graça, mas haja mudança, porque Deus não se agrada de quem vive mentindo. Aleluia. E eu só nisso aqui eu poderia ficar a mensagem inteira falando, mas eu vou voltar para o texto. Versículo de número 14. Afastem-se do mal, e façam bem, procurem a paz, e façam tudo para alcançá-la. Afastem-se do mal. Qual é o mal que nós poderíamos dizer aqui no texto? O pecado, viver em pecado. Afaste-se de uma vida de pecado, de uma vida errada. O mal pode ser várias coisas, pode ser pecado, pode ser a mentira que eu acabei de falar, pode ser a desonestidade, a pessoa que é desonesta, a pessoa que sempre quer ganhar em cima dos outros, a pessoa que tem cometido coisas erradas, tem roubado, tem feito tanta coisa errada. E quando a pessoa se diz de Deus e ela comete tanta coisa errada, aí que fica pior ainda. Deus quer o servo de Deus o mais correto possível. Nós não podemos ser perfeitos, irmãos. Um dia seremos quando nós chegarmos no céu, na eternidade. Nos dias de hoje, nós não somos perfeitos ainda. Um dia seremos. Mas nessa terra temos que se esforçar ao máximo para ser um exemplo. Ainda mais quando a pessoa é pai, tem que ser exemplo para o filho. O marido tem que ser exemplo para a esposa tem que ser exemplo para o marido. A pessoa tem que... E nós temos que ser exemplo. A Bíblia fala lá no livro de Tito assim, ó: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Nós temos que ser exemplo para outras pessoas. Porque aí nós estamos andando na rua, estamos lá carregando a Bíblia, aí a pessoa fala: aquele ali que é o crente, é da igreja aquela pessoa? Não chama nem de crente. Aquele cara é crente? Com a vida toda atrapalhada, está pior que eu. Compra e não paga, mente mais que o diabo, é desonesto. Desculpe a minha expressão, mas então vamos ser abertos aqui. Sai pegando toda a mulherada, fica dando ideia nas menininhas, fica ali falando mais palavrão que tudo. Aquele cara é crente? Aquele não é crente nem aqui nem no inferno. Está todo errado. Irmãos, o texto é claro: afastem-se do mal, procurem ser os melhores. E já que estamos falando de crente, o melhor servo de Deus, a melhor serva de Deus, dentro da igreja, fora da igreja, em casa, na rua, no local de trabalho. Vamos lutar cada dia mais para ter uma vida de testemunho. Aleluia. A Bíblia Sagrada, ela cita e ela nos recomenda todas estas coisas que nós estamos vendo aqui.
No versículo 11, no final do versículo 11, que eu também esqueci de citar, ele diz: ensinarei a temer a Deus, o Senhor. Final do versículo 11: venham meus jovens e amigos, escutem o que eu os ensinarei. Ensinarei a temer a Deus, o Senhor. Temer a Deus quer dizer respeitar a Deus, respeitar a igreja, respeitar pastores, respeitar crentes, respeitar homens e mulheres de Deus. A pessoa tem que respeitar o seu próximo. A pessoa que teme a Deus tem que entender que quando nós estamos ofendendo alguém, quando nós estamos falando mal de alguém, quando nós estamos... É claro que se a pessoa está dando mau exemplo, às vezes nós comentamos alguma coisa assim, mas irmãos, misericórdia, às vezes tem pessoas, irmãos, que vivem a vida inteira só para falar mal dos outros, para falar mal da vida dos outros. E a Bíblia, nós estamos lendo o Salmo 34, mas se nós fôssemos ler o Salmo 1, por exemplo, a Bíblia fala para nós nos afastarmos das rodas dos escarnecedores. Escarnecedores é aqueles que ficam o dia inteiro, sabe, só falando mal das outras pessoas. E eu aprendi uma coisa na vida, irmãos: você pode ser a melhor pessoa de todas, você pode ser o melhor crente da sua igreja, da sua casa, da sua rua, mas se o melhor crente, se o melhor servo de Deus começa a andar com só fofoqueiro, sabe o que acontece? Ele acaba se tornando fofoqueiro. Se ele acaba andando com gente mentiroso, acaba sendo mentiroso. Se ele acaba andando com gente desonesta, acaba virando desonesto. Por quê? Porque a mesma Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, se você anda com gente que dá mau exemplo, logo logo você também está sendo mau exemplo para as pessoas. A Bíblia fala em Provérbios: um abismo chama outro abismo. O que quer dizer isso? Uma pessoa que está vivendo de uma forma má, e você está caminhando com aquela pessoa má, sabendo que ela é má, sabendo que ela está errada, e você não alerta para ela mudar, e começa a ir na vida dela para os outros, você acaba sendo igual. Você pode observar, uma pessoa que ela só anda com gente fofoqueira, daqui a pouco está sendo fofoqueira. Uma pessoa, já que estamos aqui na maioria de irmãos, somos adultos aqui, uma pessoa que anda com uma pessoa, por exemplo, um homem que anda com uma pessoa e aquele cara é mulherengo, logo logo ele está se tornando um. A pessoa é desonesta, sonegadora, a pessoa tem tem as piores qualidades do mundo, e a pessoa começa a andar com aquela pessoa, se torna igual. O que nós temos que entender, irmãos, que nós temos que ser exemplo. Jesus falou: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Temos que ser exemplo para as pessoas e não mau exemplo. Vamos voltar ao texto. Nós paramos no versículo 14, versículo 15. Já vou concluir, já estou terminando. Versículo 15, exatamente o que eu acabei de falar na minha tradução aqui. Versículo 15, eu estou lendo o Salmo 34. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Deus ouve os honestos. Então Deus não ouve os desonestos. Deus não ouve aquele que tem má comportamento. Por isso que a pessoa precisa se converter. Se converter, o que quer dizer conversão? Mudança, transformação. Irmãos, a pessoa tem que mudar, a pessoa tem que ser diferente. A pessoa tem que haver uma mudança. Se você for ler a Bíblia Sagrada e analisar lá no livro de Atos, Paulo é um dos maiores homens do Novo Testamento. Mas Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo. Sabe quem era Saulo? Uma pessoa completamente ruim. Como nós estamos aqui ao vivo também na internet, eu não posso nem falar as palavras que Paulo era, porque senão uma palavrinha errada já derruba a minha pregação aqui na internet. Mas Paulo, ele era uma pessoa que cometia coisas horríveis. Ele era um homem mau. Mas quando ele se encontrou com Jesus, a Bíblia fala que ele aceitou Jesus. Ele foi batizado nas águas, ele mudou a vida completamente dele. Ele não era mais aquele homem mau, não era mais aquele homem cruel. Ele mudou a vida dele completamente. Irmãos, venha para a igreja, venha para a casa de Deus e ore a Deus: Senhor, me muda, me faça um melhor homem. As irmãs, me façam uma melhor mulher. Ore a Deus para você ser a melhor pessoa, o melhor crente, o melhor servo de Deus, a melhor serva de Deus. Que você tem que orar e falar: Senhor, eu quero ser uma pessoa completamente transformada na tua presença. Aleluia. Versículo de número 16. Mas ele é contra os que fazem o mal, e assim, quando morrem, eles são logo esquecidos. A pessoa que morre na maldade, que morre no pecado, infelizmente ela vai para o inferno. Como eu estou usando a Bíblia na linguagem de hoje, eu vou pedir para alguém aqui da igreja
leia para nós, por favor, alguém da igreja, algum dos irmãos, leia para nós Salmo capítulo 9, versículo 17. Quem achar, leia para nós, por favor, o que a Bíblia fala em Salmo capítulo 9, versículo 17. Só para acrescentar a nossa palavra. Salmo capítulo 9, versículo 17. Quem achar, pode ler para nós, por favor. Salmo capítulo 9, versículo 17. Mas deixa marcado aí que vamos voltar para o Salmo 34, tá? Mas só para complementar o que eu acabei de citar aqui, que as pessoas más, infelizmente, se perdem. Quem achar, pode ler. Salmo capítulo 9, versículo 17. Aleluia. 9, 17, né? Isso. Os ímpios serão lançados no inferno, e todos a quem a Deus não esquece. Obrigado, irmã. Deus abençoe. Os ímpios serão lançados no inferno, e todos aqueles que não querem a Deus. Salmo capítulo 9, versículo 17. Toda pessoa que não quer ter compromisso com Deus, que não quer viver uma vida certinha, uma vida correta na presença de Deus, infelizmente irá para o inferno. Não é a minha palavra, é a Bíblia Sagrada que está dizendo. Salmo 9, 17. Temos que viver uma vida correta. Aleluia. Salmo 9, 17. Vamos voltar no Salmo 34 para nós finalizarmos. Salmo capítulo 9, novamente, capítulo 34, para nós finalizarmos. Aleluia. É sério mesmo. Salmo 9. Os ímpios serão lançados no inferno, e todos os que se esquecem de Deus. Salmo 9, 17. Mas vamos voltar para nós finalizarmos. Nós estamos lendo o Salmo 34. Nós lemos o versículo 16 que diz: mas ele é contra os que fazem o mal, e assim quando morrem logo serão esquecidos. Versículo 17. Salmo 34, versículo 17. Quando as pessoas honestas clamam, o Senhor as ouve. Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Aleluia. Então essa noite Deus vai ouvir a oração de todo mundo aqui em nome de Jesus. Aleluia. Versículo 18. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Aleluia. Se você perdeu a esperança, se você está desanimado, essa noite eu prego a palavra com fé e dizer: tenha ânimo no Senhor, tenha ânimo em Deus, porque ainda há esperança de cura, ainda há esperança de libertação, ainda há esperança para o seu filho e para a sua filha, ainda há esperança para Deus restaurar a sua saúde, ainda há esperança para a sua casa, ainda há esperança para Deus mudar a sua vida, ainda há esperança para Deus fazer um milagre. Aleluia. Ainda há esperança da parte do Senhor. Louvado seja Deus. Versículo 19. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor as livra de todas elas. Aleluia, aleluia. Deus vai trazer livramento, ajuda em nosso favor, glória a Deus. Versículo 20. Ele os protege completamente, nenhum dos seus ossos é quebrado. Os maus serão mortos por causa das suas maldades, aqueles que odeiam os bons serão castigados. Versículo 21. Aqueles que odeiam os bons serão castigados. A pessoa hoje pode aprontar, pode viver a vida toda errada, pode zoar com a vida, mas vai chegar um dia em que a justiça de Deus vai chegar. Pode até escapar da justiça do homem, pode escapar da justiça humana, mas da justiça divina ninguém vai escapar. Aleluia. E para finalizar, o último versículo que eu leio é o versículo 22, que diz: o Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. Aleluia. O que o Deus está dizendo? Quando procuramos a ajuda do Senhor, Ele nos dá a ajuda dele. Aleluia. Então busca o Senhor, busca a Deus, porque é tempo de buscar a ajuda do Senhor. Amém? Dê um aplauso à palavra do Senhor nessa noite. Glória a Deus.